Você está ouvindo Estudo para o Culto Doméstico com o seminarista Fábio Aquino, terça-feira, 21 de julho de 2020. Tema: Chamados para ser cheios do Espírito Santo. Texto básico: Efésios, capítulo 5, versículos 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Charles Spurgeon disse que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma pessoa ser salva sem a obra do Espírito Santo. De fato, nós não temos condições de entender Jesus, sua maravilhosa obra e ministério, se não for por iluminação do Espírito de Deus. Todo salvo é regenerado, habitado, selado e batizado pelo Espírito Santo. Mas será que além de habitado, você também é cheio do Espírito Santo? À luz do texto, vamos destacar 3 evidências de uma pessoa cheia do Espírito. Em primeiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito tem uma vida guiada por ele. Quando Paulo diz: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito", ele está destacando 2 mandamentos. Primeiro, o de não se embriagar, e o segundo, o de se encher do Espírito. Isso quer dizer que, do mesmo modo que é pecado se embebedar, também é pecado não buscar ser cheio do Espírito. Paulo faz um contraste entre o álcool, que tira o nosso domínio próprio, e o Espírito, que deve guiar a nossa vida em toda e qualquer situação. Quem é dominado pelo vinho não pode ser dominado pelo Espírito de Deus. Em segundo lugar, uma pessoa cheia do Espírito tem prazer na adoração. Uma pessoa que é cheia do Espírito de Deus tem prazer em cultuar e adorar a Deus. Ser um verdadeiro adorador e ser grato a Deus são características da plenitude do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vive em adoração a Deus por quem Ele é e agradece pelo que Ele faz. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nosso coração se inclina para Deus e passamos a nos deleitar no Senhor em todas as situações. O Espírito Santo é quem nos faz entender a bondade de Deus nos momentos de bonança, tanto quanto nas tempestades da vida. Em terceiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito louva a Deus em comunhão. Paulo diz: "falando entre vós com salmos". Essa expressão dá a ideia de relacionamento e comunicação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem comunhão com os irmãos. Suas palavras são cheias de amor e compaixão. Ele não machuca os outros com a língua, mas se preocupa em se expressar de forma abençoadora. Nossa boca fala daquilo que nosso coração está cheio.
Isso quer dizer que nossas palavras testificam se somos ou não guiados pelo Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito não provoca contendas, mas encoraja. Não cria abismos, mas pontes. Não divide o rebanho, mas se coloca à disposição para somar. A consequência de ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, ter visões e revelações, mas ter a vida totalmente transformada, de modo que isso reflita na nossa comunhão com Deus e com o próximo. Jesus não entregou a sua vida por nós para sermos crentes apáticos, mas para sermos cheios do Espírito do Deus verdadeiro. Que possamos buscar essa realidade para a glória daquele que nos salvou. Amém. Motivos de oração: orar para que o Senhor seja glorificado nesta situação, pela descoberta da cura para o coronavírus, pelos profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. Orar para que haja consciência sobre o problema, para que se evite a propagação do vírus. Orar por aqueles que já estão enfrentando as consequências, por morte ou enfermidade. Orar pelo nosso país e por outros países. Orar pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.